Olá! Agora fica bem legal esse vídeo, tá? A gente vai ver um exemplo prático de como gerenciar, tá? O app state. A gente já viu a diferença entre estados efêmeros e estados do aplicativo. A gente vai ver um exemplo prático agora, um exemplo bem legal esse vídeo. Fique ligado, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dave Baltazar, estamos fazendo um curso de Flutter aqui no canal, tá? Não esquece, se é novo, clique no botão inscreva-se, botãozinho. Se já é inscrito, dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos. Deixa like no vídeo, dá uma olhada na playlist depois, tá? Se esse é o seu primeiro vídeo, tem uma infinidade de coisas legais em Flutter. Você vai conseguir aprender realmente Flutter do início até agora, que já tá nesse... Nossa, você nem imagina que a gente vai ver nesse vídeo, que legal. Então fique ligado, vamos lá pro que interessa, né? Não dá pra perder tempo. Aqui, ó, gerenciamento de app state em Flutter, tá? Como a gente vai fazer, um aplicativo simples, mas é bastante importante. Agora que a gente já sabe, né, que Flutter é uma linguagem declarativa, né? Legal? Isso a gente já sabe, né? Que é uma linguagem declarativa na defesa do usuário, e a diferença entre o efêmero e o app state. Você não sabe ainda ver os vídeos anteriores, você viu tudo isso bem detalhado, né? Você está pronto para entender um gerenciamento de um app state, de um app simples em Flutter, né? Então vamos lá, nessa página nós estamos usando um package, um pacote, uma library, né, chamado Provider, tá? Se você é novo pro Flutter, você não tem ainda uma base forte, agora você já tem. Se você chegou nesse vídeo, você já tem, com certeza. Agora, se não assistiu os outros, você tem que assistir. Vendo ali no playlist aqui embaixo depois, você vê com calma depois desse vídeo, tá? Então, por exemplo, se você é novo pro Flutter, você não tem ainda uma forte razão para escolher o outro approach, por exemplo, um Redux, um RX ou um Hooks, por exemplo, né? E provavelmente você tem que, esse approach vai começar com o Provider e vai ser muito mais fácil para você entender, né? Que não usa muito código. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Então, aqui também usa os conceitos, tá? Que é bastante usado em cada uma das outras approaches de tratamento que a gente vai ter, tá? Então vamos lá. Se você tem um forte background em gerenciamento de estados de algum framework reativo, tipo React, um framework, você vai encontrar uns pacotes na página lá, mas vamos entrar nisso agora. Exemplo, tá? Para a instalação, considere o seguinte app. Olha que legal um app aqui do lado, né? O app tem 3 telas separadas: login, catálogo e card, tá? A gente já viu isso no vídeo anterior, tem um desenho disso. Então é My Login Screen, My Catálogo e My Card, né? Especificamente. E você pode fazer uma lista, né? E imagine uma mesma estrutura, uma rede social, por exemplo, né? Você, em vez de catálogo, você coloca o wall, né? Para mostrar o quadro de avisos, as coisas, né? O favorites, né? Para a pessoa poder dar like. Então deixa like no vídeo, hein? Então esse catálogo inclui o My App Bar, né, e com uma lista de coisas para dar scroll, tá? Então ele vai mostrar aqui, basicamente isso. Ó. Você vai ter o My App, tá, que é o aplicativo, My Login Screen, My Catálogo e My Card, tá? Sendo que o My Catálogo tem My App Bar em cima, né? E My List Item, tá? Ele vai colocar os itens em todos os estados, tá? Se você tem apenas 6 subclasses do widgets, a maioria deles você vai ter que esses estados, ele pertence a tudo, né? Por exemplo, o My List Item, você quer estar habilitado a adicionar um cartão, por exemplo, se você quer ver o que está mostrando na lista de cartão. Então, a primeira questão é onde eu poderia pôr esse estado no meu cartão, né? A primeira pergunta que ele faz, ok? Então, vamos continuando aqui. Bom, agora, vamos lá, vendo o estado. Vamos dar uma olhada, eu vou traduzir algumas palavras que eu quero pôr para vocês. Lifting é elevação, elevando o estado, tá? Lifting state up, elevando o estado para cima ainda. No Flutter, faz sentido manter o estado em cima de todos os objetos que você vai usar. Por exemplo, em frameworks declarativos, como o Flutter, você quer mudar a interface do usuário e você tem que reconstruí-la. Então, não é uma forma muito fácil de marcar de update within something, por exemplo, alguma coisa. Em outras palavras, é muito difícil fazer de uma forma imperativa, tá? Como as linguagens que você já venho programando. Se você veio do Android ou do Swift, então você vai estar no paradigma imperativo. Então, você pode fazer esse trabalho usando, brigando com o framework, né? Então, você vai assim, ó, ele fez esse exemplo, ó, bad, nunca faça isso, tá? Void, myTapHandler, JavaScript, tá? myTapHandler, var, card widget, alguma coisa, e card widget update with, por exemplo, né? Faça uma atualização do cartão. O que ele fala assim, não faça isso, esse paradigma imperativo, né?
Ou você está trabalhando com MyCard, por exemplo, widget build, return something, alguma coisa, né? Então, não faça dessa forma. Como ele vai falar para você fazer? Ó, você pode levar em consideração que você, na verdade, você está mudando o paradigma de imperativo, né, que a gente já viu, para declarativo. Então, como você faria isso? Ó? Em Flutter, você constrói um novo widget. Cada vez que você, em Flutter, você constrói um novo widget cada vez que o conteúdo é mudado. Então, MyCard update with, alguma coisa, um método, né? Você vai usar MyCard contests, algum construtor, tá? Por quê? O construtor, ele faz um novo widget com o método build nos seus pais, e você tem que mudar o contexto. Se você precisa, por exemplo, MyCard ser atualizado, você faz da seguinte forma, ó, bom, void myTabHandler build context de contest, tá? Card model show something contest e model add item. Olha só o que acontece. O resumo é o seguinte: na programação imperativa, você tem que fazer assim, atualize minha tela com isso, atualize. Na declarativa, você não precisa fazer isso. Você faz o seguinte: tem um contexto, tem context. Esse contexto, o objeto vai receber o contexto, tá? Ok? Build context. O contexto está ligado ao objeto. Se ele mudar, mudou. Já está mudado. Entendeu? A diferença, você sai de uma coisa, update alguma coisa para estar já ligado. É como se sai, vou dar um exemplo assim, mas eu saio na rua, né? E sem nada, assim, só de camiseta. Começou a chover. Se cair água, eu me molho. Independente, não tem, caso eu não tiver protegido, mas molhou, não tem como que eu fazer. Por quê? Porque o ambiente já está no contexto. Não tem que dar um update para me molhar. Não tem que falar, me molhe, jogar um coisa em mim, não. É automático, tá? Então ele falou assim, no MyCard, um código, por exemplo, ó, widget build de contest, ok? Varcard model, alguma coisa de contest, return, alguma coisa. Acabou, você não precisa fazer mais nada, porque aí tá declarativo, não é mais imperativo, tá? Então a partir do momento que eu passei o contest ali, o contexto eu já liguei no objeto, o que eu fizer de mudança, ele vai fazer automaticamente. Exemplo, você não tem que. Lembra no declarativo versus imperativo? No declarativo, você não tem que se preocupar como vai ser feito. Ele deu o exemplo de você pintar, fazer uma pintura, né? No declarativo, você fala assim, preciso pintar uma paisagem. Como pintar, não me interessa. Né? O contexto, não me interessa isso. No imperativo, eu me preocupo como eu vou pintar. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar um lápis, papel? Não. Porque você não tem que se preocupar com isso. Então, no momento que eu dei um widget build contest de contest, toda a mudança no contest ele vai atualizar todo o feed, toda a árvore do widget automaticamente. No exemplo, o contest precisa ter o MyApp vivo, né? Então, você quer fazer uma mudança, ele dá um rebuild no MyCard e vai fazendo. Porque o MyCard não precisa se preocupar com o ciclo de vida dele. Apenas declare que ele vai ser mostrado no seu contest. Quando isso muda, o antigo MyCard desaparece e é completamente trocado por um novo. Olha que interessante. MyApp, né? A gente tem MyLogin Screen, MyCatalog agora. MyList Item, né? E MyCard. A partir do momento que eu atualizo alguma coisa na lista, como já está ligado, o MyCard ele é renovado, sozinho. Eu não me preocupo com isso, porque é declarativo, o paradigma mudou. Tá? Isso significa que você vai dizer ao widgets que eles são imutáveis, que eles não mudam, eles são trocados. Então o widget não vai mudar, ele vai ser extinto e cria um novo. Conceitualmente, é bem interessante isso. Agora, você vai colocar esses estados no cartão, então veja como acessá-los. Vamos ver como acessar os estados, né? Quando você clica em um ou mais itens no catálogo, eles são adicionados para o cartão. Então, o cartão vive, né, no MyList Items, isso que vai ser feito. Então, uma simples opção para colocar no MyList Item é chamar, when clicked, né, a função de Dart, a primeira classe do objeto, vai passar ela para você. Então, dentro do catálogo, você tem o seguinte, olha só, override, build contest, de contest, ok? O contexto agora ficou forte. Return, some widget, MyList, MyTabCallback. MyTabCallback, eu vou passar o item. Print, user tal, stepped, tá? Isso tá ok, porque o estado de aplicação você precisa modificar diferentes locais ao mesmo tempo, tá? Então você pode tudo estar amarrado no context, é automaticamente modificado, não, ele é excluído e recolocado
contextualmente, tá? É interessante isso aqui. Na verdade, você não muda o valor, você apaga ele e põe o outro no lugar. Bom, o Flutter tem mecanismo para os widgets para prover os dados e serviços para os seus descendentes, em outros casos, né, os seus children. Mas os widgets e qualquer widget abaixo do filho, neto, bisneto, e vai indo, né? Isso você espera do Flutter, é que tudo é um widget no Flutter. Esse mecanismo é muito importante. Tudo é um objeto no Dart e tudo é um widget no Flutter, tá? E esses mecanismos não são apenas tipos especiais de widgets, né? E widgets eu vou até traduzir exatamente, para eu falar exatamente aqui, ó, aqui não vou ter uma tradução, só separar, ó. São widgets herdados, tá? Widgets herdados, notificações herdadas e modelagens herdadas e muito mais. Tem a questão da herança muito mais sólida, tá? Mas é uma herança num paradigma, não é um paradigma só orientado a objetos, é um paradigma declarativo, tá? Então ele faz a cobertura de tudo isso. Então você está usando um pacote, por exemplo, que trabalha em um baixo nível, né, dos widgets, ele é chamado de provedor, né? Com um provider, você não precisa se preocupar sobre os callbacks das heranças, né? Você precisa aprender 3 conceitos. O Change Notifier, né, o notificador de mudança, Change Notifier Provider, quem provém a notificação de mudança, e o Consumer, né, que seria o consumidor. Vamos dar uma olhada no Change Notifier. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é importante esse conceito, tá? Que a gente está falando da mudança de paradigma e como as coisas são amarradas, tá? Change Notifier. O Change Notifier é uma classe simples que inclui no Flutter SDK que provém uma notificação de mudanças para os listeners, né? Nessas palavras é uma coisa que faz uma notificação de mudança quando todas as mudanças ocorrem, né? No caso de um provider.change notifier, é uma forma de encapsular o estado da aplicação. Então as aplicações muito simples. Você vai trabalhar com change notifier simples, né? Vou dar um exemplo. No caso do Shopping, no caso ele fez o seguinte: Class Cart Model Extended Change Notifier, né? Criou uma lista, já tem uma outra lista de itens não modificados e tem um add, né? Quando ele dá um add, ele chama o Change Notifier Listeners ali, tá? Então o código apenas especifica que o Change Notifier vai chamar o Notifier Listeners. Chamar um método, nesse método muda o que você vai ver na tela. Então tudo que está no card model, ele vai participar da lógica do negócio. Vamos dar uma olhada então aqui, ó. Change Notifier é uma parte do Flutter Foundation, tá? Que não depende de qualquer classe alto nível. É fácil de ser testada. Para dar um exemplo, a teste, adicionando aumenta o custo, então o custo, né? Então ele cria um card model, coloca um preço e ele vai add listener, ele joga para mostrar, ó, que o preço anterior é tal preço e ele vai, conforme ele vai adicionando os elementos. Aqui tem um provider, Change Notifier Provider, é um item que provém uma instância do Change Notifier para os seus descendentes. Ele vem com o Provider Package, aqui dá o exemplo, ó, no Run App ele coloca um Change Notifier Provider, um build de contas no card model e o Child My App, né? Daqui tem um multi-provider também, que você vai poder prover mais de uma classe, né? Aqui você vai ter o Custom Consumer. Esse daqui eu vou traduzir porque tem uma tradução específica. É a consumidor mesmo, né? Consumer. O card model provém um widget na sua aplicação que muda o Change Notifier na declaração do top e quando você usar ele. No caso aqui, ó, Return Consumer Card Model, ele vai retornar o preço total, o card total price aqui, tá? Então aqui já ficou começou a entrar coisas mais avançadas que eu não vou detalhar demais. Aqui tem o provider off também e colocando tudo junto, né? Ele dá um exemplo, deixa eu ver se nos dá o código de exemplo inteiro. Dá, ótimo. Esse exemplo já é bem maior. Deixa eu só dar uma olhada no lib, só ver se só tem um main, tem mais, tem model, agora tem bastante coisa a mais. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse exemplo e rodar num outro vídeo, só vendo esse exemplo, porque é muito conceitual. Esse vídeo ficou gigante e tem muito conceito. Então vamos entender bem esse vídeo. A gente falou de muita coisa. Entendendo esse vídeo, a gente vai para o exemplo, que a gente vai colocar tudo isso junto, tá?
A gente está vendo aqui principalmente como o set state, os estados da aplicação são alterados no paradigma já declarativo, que é o Flutter, tá? Então, começamos a pensar diferente. Então, começa a fazer mais sentido os códigos lá do primeiro vídeo, faz tudo, você já pode reler todos os códigos e falar, puxa, é assim. Agora eu entendi exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Gostou? Legal, hein? Esse vídeo é pesado, é muita informação. Volta nele, assiste de novo, vê a documentação, vê se tirou dúvida. Tem dúvida, deixa nos comentários pra gente passar por essa fase. Essa fase é muito importante agora, tá? Então fique ligado, muito obrigado. Meu nome é Dave Baltazar, seja bem-vindo. Ó, clica no botão inscreva-se aqui embaixo, deixe seu like no vídeo, vê o sininho, vê a playlist, você vai sacar tudo de Flutter aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.